Graças a Deus, né? O Senhor colocou no meu coração estudar com vocês hoje sobre 3 aspectos que eu entendo são os 3 aspectos fundamentais do Evangelho. Então hoje nós vamos fazer revisão, fundamentos da fé, né? Então nós vamos ver o que Cristo fez por nós, o que Cristo fez conosco e o que Cristo quer fazer através de nós. Como isso pode acontecer, né? Então nós vamos tomar 3 tópicos diferentes do Evangelho. Nós vamos falar sobre o sangue, a cruz e o Espírito. Esse vai ser a tônica do nosso estudo hoje. E na hora que eu estava meditando sobre o assunto, logo de manhã, o Senhor colocou no meu coração começar o estudo com uma pergunta que está lá na Epístola aos Hebreus. Hebreus, capítulo 2. Hebreus, capítulo 2, a primeira parte do versículo 3. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Essa é a pergunta. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? E essa é a exortação do escritor aos Hebreus, trazer os irmãos de volta para as verdades do Evangelho. E eu gosto muito dessa palavra que ele coloca assim: uma tão grande salvação. Porque é uma salvação, mas é uma salvação grande, muito grande. Tão grande quanto a condição com que nós estávamos quando o Senhor nos achou. Então, eu penso que para a gente compreender o porquê que necessitávamos de uma tão grande salvação, nós precisamos ter uma vaga ideia do que aconteceu com o homem. Então, quando nós estudamos a palavra, nós vimos, por exemplo, em Gênesis, no capítulo 3. Gênesis, capítulo 3. Eu vou ler só um versículo. Gênesis 3,17. O Senhor disse assim a Adão. E a Adão disse: porquanto destes ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá. Comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E se a gente ler o versículo 23 e 24, eu vou ler o 22, o 23 e o 24. Diz assim o Senhor: então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, tá? Esse é como um de nós não está no original, viu, irmãos? No original está assim, ó, eis que o homem é um. Um como que agora ele não é mais um com o Senhor, ele é um consigo mesmo. Ele é um indivíduo alienado de tudo aquilo que Deus, para que Deus criou ele, entendeu? Porque a árvore do conhecimento do bem e do mal trouxe a separação entre ele e o seu Deus. Deus o fez com um propósito glorioso, mas ele escolheu ser independente. Então aqui o homem é um nesse aspecto, sabe? Que o homem não é mais um com Deus, ele é um consigo mesmo, ele é um indivíduo. Aqui começou esse individualismo, a qual nós todos conhecemos muito bem, né? Nós conhecemos muito bem o que é isso. E então, né, o Senhor ele vai dizer assim, sabendo bem o mal, ora, para que não estenda sua mão, e tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Então nós chamamos esse texto de a queda. Ou seja, o homem, ele escolheu, né? Ele escolheu viver a sua vida separado de Deus. Ele escolheu a desobediência, ele escolheu a incredulidade. Por isso o homem caiu. Então aqui em Gênesis 3, nós temos o primeiro estágio da queda. Então, né, nós vimos aqui que o homem se tornou um pecador. Então o pecado entrou no homem. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 12, está escrito: porquanto por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também
a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Ou seja, isso que começou aqui no Éden, chegou até nós. Agora, em Gênesis, no capítulo 8, nós vamos encontrar um segundo estágio da queda. Ou seja, aqui nós veremos o homem caindo um pouco mais. Perdão, Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6, eu vou ler dos versículos 5 a 7, onde diz assim: Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Tem um outro versículo que eu precisava ler. Versículo 3. Versículo 3 diz assim: Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém os seus dias serão 120 anos. Essa é a segunda queda do homem. Lá no Éden, nós descobrimos que o homem havia caído no pecado. Agora, esse pecador se tornou um ser totalmente carnal. Ou seja, a sua alma vive em busca de satisfazer o escravo, a sua carne, os seus pensamentos, a sua vontade. Esse homem é carne. Então, nós vamos encontrar o terceiro estágio da queda em Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11, partindo do versículo 1. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhe o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse o Senhor: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isso é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face da terra. Quando nós estudamos a doutrina bíblica do homem, nós descobrimos que aqui o homem caiu no mundo. Ou seja, o homem caiu na carne, o homem caiu no pecado, o homem caiu da carne e o homem caiu no mundo. E aqui, se o Senhor não traz a confusão das línguas, né, então a grande Babilônia ela já estaria pronta há muito tempo. Né? Quando nós chegamos lá em Apocalipse, nós descobrimos a prostituta, a grande Babilônia, que faz negócio com os homens, né? Ela começou aqui. Ou seja, no terceiro estágio da queda, o homem ele surge aqui. Sabe? Voltando aqui um pouco, vocês vão encontrar quem é o edificador dessa cidade, dessa terra e desse prédio. Está aqui, dessa torre, né? Gênesis capítulo 10, versículo 8 até o versículo 10. Diz assim: Cuxi gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra, ou seja, um grande homem. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel. Ou seja, ele começou tudo em Babel. Ele é o fundador de Babel. Sim, a terra de Sinar é a Babilônia.
né? E Babel significa confusão. E o Nimrod, ele é só uma figura, né? Aqui em Gênesis, todos esse assunto que nós temos aqui, de Gênesis 3 ao 11, é tudo, vamos dizer assim, é tudo revelação. Daqui começa a revelação de todo o descortinar da palavra. Então, quando a gente chega em Gênesis 12, nós temos o mover de Deus. Até aqui nós temos o mover do homem. Ou seja, o homem cai no pecado, o homem cai na carnalidade, o homem cai no mundo, né? E quando eu falo de mundo, tá? Nós precisamos colocar aqui 3 coisas que nós podemos definir assim como o poder desse mundo, né? Item 1, esse mundo é dominado, né, pela política. Precisa de um líder, um homem líder que governe. Esse mundo é dominado pela política. Esse mundo é dominado pela religião. Então, né, já ouvimos alguns filósofos dizer isso, que o homem precisa de uma religião. Por quê? Porque a religião traz para o homem uma falsa sensação de segurança. A política, a cidade, os muros traz uma falsa sensação de segurança com respeito às doenças, aos ladrões, aos inimigos, né? A questão da religião faz o homem ter uma falsa sensação de segurança com aquilo que nós chamamos de um mundo espiritual. E, em terceiro lugar, nós temos o poder do dinheiro, o mamonismo, trazendo uma falsa sensação de segurança. São 3 aspectos que governam o mundo. E aqui o homem cai no mundo. Então, no capítulo 12, nós temos Deus começando ou recomeçando esse projeto maravilhoso com a humanidade através de uma pessoa. Ele vai chamar desse circo aqui, ó. Aqui no capítulo 12, nos é apresentado o chamado de Deus a Abraão. Ou seja, Adão caiu, agora o Senhor chamou Abraão, né? O jardim ele perdeu, mas agora o Senhor oferece para ele uma terra, que é a glória de todas as terras. E é muito maravilhoso estudar esses aspectos da restauração do Senhor. E com Abraão, ele faz essa promessa, olha, Gênesis 12, versos 1, 2 e 3. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, por que o Senhor tirou Abraão lá da Babilônia? Então dizem, né, os irmãos historiadores, aqueles irmãos que vai fundo na história, que nos dias de Abraão, na Babilônia, existia mais de 2.500 deuses diferentes. Ou seja, começou lá com a Torre de Babel, mas rapidinho esses homens criaram vários deuses. Eles criaram vários objetos de culto. Eles criaram uma estrutura muito ampla desse tipo de coisa para fortalecer a sua religião. Em vez de Ur dos Caldeus? Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus. Os caldeus eram com... Sim, vamos dizer assim, a principal divindade de Ur era a lua. Por isso que ele parou em Padã Arã, porque lá também a principal divindade cultuada era a lua. Você vê que coisa, né? Mas o Senhor, ele não podia trazer aquela bagagem junto com Abraão, porque ele queria realmente se revelar a nós. Então ele tira Abraão de toda aquela bagunça e ele fala assim, ó, sai da tua terra e da tua parentela. E foi tão difícil para Abraão deixar a parentela, que a gente vai ver que ele só deixa de fato a parentela o dia que ele se despede do sobrinho. O sobrinho era o último parente que estava com ele, né? E você vê que era um perigo ele andar com aquele sobrinho, porque aquele sobrinho ele andava segundo a necessidade do gado, e Deus estava chamando Abraão para ser governado pelo céu. Tanto que o Senhor dá para ele uma terra que emana leite e mel, uma terra cheia de prosperidade, e a gente vai descobrir que no final da vida dele, ele faz a sua residência em Berseba, que é nas margens do deserto do Negueb. Vamos dizer assim, ó, a terra ela tinha uma geografia, que ia de Dan a Berseba. Se você pegar de Dan até Belém, você vai encontrar uma terra regada, farta, produtiva, linda, maravilhosa. Mas em direção ao Negueb é deserto. Ou seja, Abraão ele termina os dias dele vivendo lá naquele lugar.
onde ele precisava cavar poço bem fundo para ele ter água, e onde ele precisava que Deus mandasse chuva para o gado dele poder ter pasto lá. Ou seja, ele descobriu que o melhor lugar para se viver a vida que Deus chamou ele para viver, na dependência. Era um lugar onde ele tinha que depender de Deus totalmente. E quando a gente estuda a história do povo de Israel, a gente descobre que aquelas tribos lá do norte foram as primeiras que se perderam. Sabe por quê? Porque elas estavam num lugar de muita prosperidade, muita riqueza, muita fartura. Né? Tinha lá as geleiras do Hermon, que produzia o Rio Jordão, que trazia aquele orvalho que ia até Jerusalém. Ou seja, a terra estava sempre úmida, estava sempre nascendo as coisas, o povo tinha muita fartura, foi o povo que se perdeu primeiro. Bom, mas o que eu queria deixar destaque para os irmãos aqui, é que aqui nós encontramos Deus separando Abraão de toda aquela bagunça, não com um objetivo exclusivo de abençoar Abraão. Sim, ainda que ele prometeu abençoar Abraão, mas ele diz assim, ó, e em ti, falando de Cristo, serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, ele ia separar Abraão para produzir daquele homem uma família, daquela família uma nação, daquela nação trazer um Messias, que seria o Salvador do mundo inteiro. Então, quando a gente vai lá para o Evangelho de Mateus, a gente encontra essa correlação entre Abraão e Jesus. Olha só. Evangelho de Mateus, capítulo 1. Não vou ler a genealogia para vocês, mas só o versículo 1. Só o versículo 1 é suficiente. Porque o versículo 1 de Mateus diz assim, olha. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi. Ele coloca Davi primeiro aqui, porque Jesus Cristo é rei. Então o Evangelho de Mateus tem como finalidade trazer para nós esse conhecimento de que Jesus Cristo é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. E se você for estudar o Evangelho de Mateus, se você quiser uma chave para você estudar ele, entenda isso. Mateus apresenta Jesus como Rei. É o Evangelho do Reino dos Céus. E essa é a palavra tônica em todo o Evangelho de Mateus, o Reino dos Céus. Então aqui ele começa assim, ó, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ele começa a genealogia de Jesus por Abraão. Lá em Lucas nós temos uma outra genealogia. Aquela genealogia de Lucas termina com Adão. Por quê? Porque Lucas tem como ênfase o filho do homem. Então Mateus apresenta o rei, Marcos apresenta o servo, Lucas apresenta o homem, João apresenta Deus. Ou seja, Jesus é rei, Jesus é servo, Jesus é homem, Jesus é Deus. Marcos que grandeza, quem? né? O servo. O servo. No Evangelho de Marcos, sabe qual que é a palavra-chave? Imediatamente. Porque esse é o servo fiel. Para todas as demandas ele estava sempre pronto. Imediatamente. Maravilhoso isso, né? Onde você vai encontrar aqui na terra um servo rei ou um rei servo? Não existe, né? São características totalmente diferentes, não é verdade? Mas Jesus é o rei servo. Maravilhoso isso, né? Então, irmãos, tem um outro versículo que me veio ao coração para colocar junto com esse nessa palavra introdutória, que está lá em Isaías. Uma profecia sobre o Senhor. Se eu não me engano, é Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, versículo 6. É isso mesmo. Aqui nós encontramos uma profecia. Uma profecia sobre o nosso Senhor. E aqui nos é dito que o nosso Senhor, ele veio a nós. Né? Como ele veio a nós? Então o versículo 6 diz assim, ó, porque um menino nos nasceu, vírgula. E depois o texto continua assim, ó, um filho se nos deu. E o principado estará sobre os seus ombros, ou seja, o governo estará sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome, Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Maravilhoso o texto. Esse texto apresenta o Senhor, né? E ele começa falando do menino. E é muito interessante nós separarmos aqui esse menino para esse filho, porque o nosso Senhor, ele entrou na nossa história da raça humana exatamente dessa forma, né? Ele nasceu como um bebê. Ele veio, ele a si mesmo se esvaziou
Lá em Filipenses, o autor lá de Filipenses, ele vai dizer isso para nós, que o nosso Senhor, ele tendo forma de Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, não tendo-se de nenhuma reputação, ele se fez homem. Como ele se fez homem? Poderia, sendo Deus, aparecer aqui na terra como um homem formado, assim como aquelas aparições de anjos, que aparecia aqueles homens, prontos. Não, o nosso Senhor entrou na raça pela porta de entrada. Ele veio para um ventre de uma criatura. Cabe na nossa cabeça isso? O Criador de tudo, aquele para quem foram feitas todas as coisas, vir a esse mundo como uma criatura, seguindo o caminho da geração humana, com toda a sua debilidade. Porque, por exemplo, quando a gente vai falar dos animais, os animais, eles nascem nesse mundo de uma maneira tão diferente da gente, Eles nascem numa independência, você vê que o bichinho nasce, já se mexe lá e daqui a pouco já está comendo, já está andando. O homem não. O homem, se ele não tiver uma mãe para cuidar, para amamentar, para limpar, para vestir, ele não consegue subsistir na natureza de jeito nenhum. Morre no primeiro dia, não morre? Então, o Senhor veio dessa forma. Agora imagina isso. Deus se fez carne. Foi isso que aconteceu no nascimento. Deus se fez carne. Então, o nosso Senhor, ele veio assim, Ele encarnou. Ele dependeu de um peito. Ele dependeu de uma mãe. Ele dependeu de um pai. Ele precisou aprender a andar como qualquer um de nós. Ele foi menino, ele foi criança, ele foi jovem, ele foi homem. E sabe como que ele viveu? Ele viveu uma vida escondida. O Senhor viveu uma vida escondida. Quantos relatórios nós temos de como foi a adolescência dele, de como foi a juventude dele, de como foi a vida dele, qual foi a profissão que ele escolheu. Não, tudo isso a gente fala assim, como ideias que a gente recebe de tradição, porque ele viveu uma vida escondida. Sabe onde que ele apresenta? Onde que ele se apresenta? No Rio Jordão. Só quando ele começa o seu ministério, com 30 anos, ele se apresenta. Quando ele chega lá para ser batizado, com aquele batismo com que João estava batizando as pessoas. E que batismo era aquele? João estava batizando os santos, os perfeitos, os aprovados, os decentes? Não, João estava batizando os delinquentes. Ele estava lá dizendo assim, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, o machado está posto à raiz das árvores. E realmente toda a humanidade pertencia àquela velha árvore do conhecimento do bem e do mal, aquela árvore da raça adâmica. E agora chegou a única cepa que não precisava ser cortada, o único que pode dizer assim, a raiz é santa, O único. Ele chegou e ele se apresenta a nós assim, recebendo um batismo de pecador. Sabe por quê? Porque Deus nos deu um filho. O menino nasceu, mas ele nos deu um filho. Antes dele nos dar o filho, esse filho, ele viveu, ele cresceu, ele se tornou um homem e ele foi aprovado. Aprovado sabe por quem? Aprovado por Deus. Naquele dia em que ele foi batizado, os céus falou. E o que os céus falou? Vamos dar uma olhada lá no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 3, versículo 17. Eis uma voz que veio dos céus dizendo: Este varão é o meu filho, amado, em quem me comprazer. Olha, acho que uma tradução boa para essa palavra comprazo seria em quem está todo o meu prazer. Esse é o meu filho amado, em quem está todo o meu prazer. É esse filho que Deus nos deu. E agora, o nosso Senhor, ele deixa para trás a sua história familiar, a sua história laboral, ele deixa para trás a sua juventude, a sua infância, o seu lar, e ele dá início àquela obra maravilhosa que era necessária para que nós fôssemos resgatados. Ele vai ao deserto e lá ele se apresenta como rei, enfrentando de cara esse adversário que nunca perdeu batalha nenhuma aqui na terra, Satanás. Aquele que o homem entregou de bandeja, poder, autoridade, todas as coisas. Ele vai para o deserto e lá ele vence Satanás.
Então nós podemos olhar para o Senhor, vencendo Satanás no deserto, e dizer assim: chegou vitorioso, chegou meu rei. Ele nunca perdeu nada. Não! Então ele começa a sua batalha. E como servo, ele encontra o homem na sua perdição, ele encontra o homem na sua doença, ele encontra o homem na sua miséria, ele encontra o homem na sua falência, ele encontra o homem na morte. E todas as vezes que ele se encontra com a morte, o velório tem que ser interrompido, porque ele veio vencer todas as nossas moléstias. Foi esse filho que se nos deu. O seu ministério de 3 anos e 6 meses, ele tem pelo menos dois aspectos maravilhosos. Primeiro é que ele se apresentou para todos, para ser examinado. Ele foi examinado por todos, ele foi inquirido e observado por todos, e ninguém pôde dizer assim: ó, encontro nesse homem um defeito, encontro nesse homem um pecado, encontro nesse homem um motivo de juízo, de julgamento, de condenação. Não, nós temos um evento chamado Monte da Transfiguração, que está lá em Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17, nós temos esse evento da transfiguração. Diz assim o texto: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, respondendo, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés, um para Elias. E estando ele ainda falando, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Esse é o meu amado filho, em quem está todo o meu prazer, escutai-o. E eles caíram por terra diante disso, né? Aqui, irmãos, o que nós temos é o homem segundo o propósito eterno de Deus. Sabe, o homem foi criado para isso. Um dia o homem alcançaria a redenção, e ele deixaria de ser um homem da terra e se tornaria um homem do céu. Por causa da queda, por causa da ausência da árvore da vida, o homem perdeu essa condição. O homem termina numa sepultura, mas aqui está um homem que não precisa passar pela sepultura. Ele está pronto para subir aos céus. Mas ele não subiu aos céus. Ele desceu desse monte e ele caminhou mais 6 meses. Se vocês estudarem os evangelhos, vocês vão descobrir que esses 6 meses são os mais terríveis, são os mais difíceis, porque agora ele está sendo perseguido, ele está sendo rejeitado, ele está sendo inquirido. Por quê? Porque enfim apareceu um homem diferente de todos. Apareceu um homem dependente de Deus. Apareceu um homem que ama a vontade de Deus. Apareceu um homem que obedecer é sua comida e sua bebida. Apareceu um homem totalmente aprovado por Deus, que vai crescendo, 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 até chegar à estatura de varão perfeito. Sim, esse é o Cristo do Monte da Transfiguração. Mas ele desceu esse monte, né? Ele ocultou aquela glória e desceu esse monte. E subiu outro, 6 meses depois, o Monte do Calvário. Então, nós entramos no assunto principal da nossa mensagem. Porque o nosso Senhor vai à cruz morrer por nós. Agora, existe um cordeiro sem defeito. Existe um homem cordeiro sem defeito, que pode ser um sacrifício perfeito por nossos pecados, por nossas transgressões. Sim, importante dizer isso. O texto que nós vamos tomar como base, os 3 textos, para nós tratar desse primeiro aspecto sobre o sangue, nós vamos pegar primeiro, deixa eu ver qual nós vamos pegar primeiro. Vamos pegar primeiro o texto de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. 1 Pedro 1, 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado.
Foi isso que o Senhor foi fazer lá na cruz. E é muito bom nós lembrarmos disso. Que o nosso Senhor derramou o sangue dele lá na cruz. Sabe para quê? Para nos comprar. Para pagar o preço da nossa remissão. Por que o sangue? Vamos ler o outro texto, que está em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 5, versículo 9 e 10. 8 e 9, não 9 e 10. Romanos 5, versos 8 e 9. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então ele começa a apresentar esse assunto do evangelho com essa palavra, justificados pelo seu sangue. O sangue de Jesus Cristo nos justifica. Romanos capítulo 3, versículo 23, 24 e 25. Diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Esse assunto da justificação é um assunto difícil, mas fundamental para nós. Nós temos que entender isso, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Quem exige um sangue inocente é a própria justiça de Deus. Não sou eu, não foi o Rui, não foi o Enéas. Esse é um assunto relacionado com a justiça de Deus. A justiça de Deus, ela exige o sangue. Quando a gente lê lá Êxodo capítulo 12, que o povo é tirado do Egito e levado para Canaã, antes do povo sair, o Senhor mesmo ele deu para Moisés um caminho para que o povo fosse poupado quando a morte visitasse o Egito. E nesse caminho havia um cordeiro. Era preciso escolher um cordeiro sem defeito, e ele precisaria ali, ser escolhido 4 dias antes, examinado. Depois, naquela noite, ele teria que ser imolado, e o seu sangue seria colocado para fora das casas, nos umbrais das janelas e das portas. Então o texto sagrado diz assim, o Senhor falando para Moisés: eu passarei por vós à meia-noite, e verei o sangue, e passarei por cima. Ou seja, Páscoa significa isso, passar por cima. Ou seja, por que o Senhor ia passar por cima? Porque haveria sangue lá fora. Ou seja, o sangue, em primeira mão, não era para o judeu lá dentro, era para Deus lá fora. Então esse é o primeiro aspecto do sangue. É pelo derramamento do sangue inocente do Senhor Jesus, que todo pecador que crê em Jesus e o recebe, é feito justo diante de Deus. Ou seja, Deus, ele olha para nós e vê o sangue, e ele pode dizer assim, meu justo. Ou seja, a justiça de Deus, ela é estabelecida não pelas nossas obras, não pelos nossos bons feitos ou pelos nossos maus feitos. A justiça de Deus, ela é estabelecida pelo sangue de Cristo, que foi derramado na terra por nós. A lei já dizia que o sangue não era para o homem. O sangue dos animais era para ser derramado na terra, porque a vida da alma estava no sangue. Ou seja, a lei já dizia isso, trazendo para o homem a seriedade desse assunto do sangue. Ou seja, o sangue não era para o homem sentir. O sangue de Cristo seria derramado uma vez por todas, lá na cruz, para que todo pecador que cresce em Jesus pudesse ser tido por justo diante de Deus. Agora, essa palavra justificação pela fé, ela é muito maior do que a gente pode imaginar. Porque, segundo os estudiosos, justificação significa Deus poder se relacionar com você. Agora, pensa bem, o Deus santo, justo, reto, perfeito, bom, se relacionando comigo, com você,
Ele só pode fazer isso porque o sangue de Cristo nos torna como se nunca tivéssemos pecado. Isso significa ser justificado pela fé. Então nós não podemos considerar o sangue de Cristo meio evangelho, porque o sangue de Cristo não é meio evangelho. O sangue de Cristo é a base sobre a qual todos nós podemos chegar a Deus. O escritor aos Hebreus fala isso, que foi aberto um novo e vivo caminho pelo qual nós podemos entrar na presença de Deus. Que novo caminho é esse? É pelo sangue de Cristo. Mas existe um outro aspecto do sangue que eu penso que eu não posso deixar de apresentar para os irmãos, até porque a gente trata pouco desse assunto. Porque o sangue primeiro é para Deus, e isso é algo intocável. Deus aceita o sangue, e o nosso problema com ele é resolvido. Mas nós não temos problema só com Deus. Nós temos problema também, sabe, o pecado faz isso, né? O pecado, ele traz para a nossa consciência uma muralha de aço que nos impede servir a Deus, que nos impede adorar a Deus, que nos impede andar com Deus. Então, se houvesse dualismo, se a gente viver uma vida assim, né, eu sirvo a Deus e sirvo o pecado, eu sirvo a Deus e sirvo o mundo, eu sirvo a Deus e sirvo a carne, o que acontece? Sabe, irmãos, eu preciso dizer isso para os irmãos, pecar não é apenas, sabe, roubar, matar, se prostituir, não. Essa palavra pecado significa errar o alvo. Por exemplo, Adão, lá no Éden, ele poderia comer da árvore da vida, viver para sempre em plena dependência, devoção e adoração a Deus. Mas ele quis comer daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, que, né, a princípio lhe traria independência, e ele poderia saber por si mesmo o que era certo e o que era errado. Ou seja, esse foi o pecado. O homem errou o alvo quando a incredulidade fez com que ele confiasse em si mesmo. Então, irmãos, pecado é incredulidade. Pecado é a nossa, vamos dizer assim, essa coisa de nós queremos fazer tudo do nosso jeito. Isso é pecado. Então, o Senhor prepara um caminho para nós com o sangue de Cristo. Então, lá em Hebreus capítulo 9, ele vai falar de uma outra barreira que nós temos e que nós vamos precisar do sangue, sabe, uma e outra vez. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Eu vou ler o 14 e o 15. Né? Ele está falando daqueles sacrifícios que eram feitos lá no culto judaico, tá? Que no versículo 9 ele vai falar que é uma alegoria para o tempo presente, né? E depois no versículo 11 ele vai falar de que Cristo veio, né? E aí no versículo 12 ele fala assim, nem por sangue de bodes, e ele vai citar uma série de animais. E quando chega no versículo 14, ele vai dizer assim, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo? Então, o sangue de Cristo aqui, né, nos é apresentado, né, o sangue de Cristo, como uma bênção de Deus, que pelo Espírito Eterno foi oferecido imaculado, para ser aplicado nas nossas consciências, na nossa consciência, porque é lá na consciência que fica o registro de todas as nossas transgressões, de toda a nossa dureza de coração, de toda a nossa independência. Vamos dizer assim, olha, por causa do sangue que Cristo derramou, existe uma porta aberta nos céus, para que eu possa entrar e adorar. Ele me vê como se eu nunca tivesse pecado, porque o sangue de Jesus me purifica dos pecados do passado, do presente e do futuro. Mas se eu brincar com esse negócio e continuar no pecado, o que vai acontecer com a minha consciência? Então a minha consciência não vai permitir que eu tenha essa liberdade para adorar a Deus. Então agora eu preciso do mesmo sangue, pela fé, aplicado na minha consciência, para ser purificado. Como assim? Então, a tua consciência te condena. A tua consciência te condena. E ela fala assim, quem é você para entrar diante de Deus? Fala assim, eu sou aquele que foi comprado pelo sangue de Cristo. Não é que eu não fiz aquilo que não devia fazer, eu fiz, eu errei. Mas o Senhor pagou. Amém. Então, quando a minha consciência crê que o sangue é suficiente para Deus, ela fica livre para poder
se relacionar com Deus, entrar na presença de Deus e servir a Deus. Agora, entenda isso. O texto diz assim, ó: purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes a Deus. Não é para a gente ter uma consciência tranquila para dormir. Para ter uma consciência tranquila para dormir no pecado, só Rivotril. Agora, se você vai realmente, querer servir a Deus, então existe no trono da graça uma provisão de sangue para você ser purificado como você nunca tivesse pecado. E você poder ser lavado, remido e poder adorar a Deus e viver para Ele. Servir a Deus. Para servir a Deus, você precisa de uma consciência purificada. Inclusive do serviço religioso errado. Que quando a gente lembra dele, a gente quer enfiar a cabeça no chão e falar misericórdia. Mas o sangue de Cristo foi derramado para isso. Mas tem mais uma outra direção para a qual o sangue aponta, que a gente não pode deixar de tratar com os irmãos. Então vamos lá para Apocalipse, capítulo 12. Vamos fazer o seguinte: antes da gente ir em Apocalipse, vamos ver um outro aspecto que está em 1 João, capítulo 1. Vou ler do versículo 6 até o versículo 10, e depois eu vou ler só o versículo 2 do capítulo 2, tá? E aqui eu vou trazer para os irmãos em resumo esse texto, que também diz a mesma coisa do que nós estávamos estudando lá em Hebreus, tá? Então ele vai dizer assim, ó: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Esse é o verso 6. Verso 7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Agora está falando da nossa vida de igreja, da nossa relação, de como nós devemos ter tudo em comum entre nós. Mas nós temos problema de relacionamento, não temos? Então ele continua dizendo assim, ó: e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. No original é de cada pecado. Ou seja, o sangue também foi derramado para nossa comunhão. Então não é, a maneira que o irmão Jonas destratou o irmão Rui, que vai ser a base da nossa comunhão. Não, tem sangue para a gente resolver essa situação. Entendeu? Não é a maneira como o irmão Edson destratou, o Vini, que nós vamos falar assim: agora vamos um para cada lado, que a gente não pode mais andar junto. Não, para que haja comunhão, sangue foi derramado. Então o sangue de Cristo purifica. É a base para a nossa comunhão. Por quê? Porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então lá no versículo 2 do capítulo 2, ele vai dizer assim, eu pulei, uma parte aqui. Porque no 10 ele fala assim, ó, se a gente, ou melhor, no 9 ele fala assim, ó: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa é a importância da comunhão, porque é na comunhão que a gente abre a caixa de ferramenta, que a gente confessa pecado e que a gente é limpo dessas coisas pelo sangue de Cristo. E ele continua dizendo assim, ó: agora se a gente disser não peco mais, a gente está mentindo. E a palavra de Deus não está em nós. Mas aí ele continua no capítulo 2 dizendo assim, ó: todavia se nós pecarmos... No capítulo 2 ou no versículo 2? Capítulo 2, versículo 1, ele fala assim, ó: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. E aí no versículo 2 ele fala uma coisa que é muito ampla, irmãos. Ele diz assim, ó: e Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, o justo lá na cruz morreu pelos injustos. E com seu sangue Ele pagou os pecados do mundo inteiro. E é isso que ele vai dizer aqui. Ele vai dizer assim, ó: e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. Irmãos, aqui o sangue está em relação com aquelas transgressões que nós sofremos dos ímpios. Aquelas transgressões que nós sofremos daquelas pessoas que estão do lado de fora. Ou seja, nós temos o sangue para a nossa comunhão, mas nós temos o sangue para lidar com aquelas agressões que nos levam à depressão, aquelas agressões que nos levam a nos fechar para tudo, de ficar, por que Deus, tomara que morra, eu não quero, eu não aceito. O sangue de Cristo, é o sangue de Cristo a ferramenta divina para a gente poder perdoar a todos, abrir a gaiola e deixar aí toda a ofensa. A ofensa foi legítima, você realmente foi ofendido, o ímpio veio querer tirar a vida sua, isso foi uma ofensa, mas existe um meio de você liberar perdão. Sabe como?
sabendo que quando Cristo morreu lá na cruz, pagou por aquele pecado também. Não é maravilhoso isso? Isso nos faz ministros da reconciliação. E é isso que a igreja precisa ser. Por que nós podemos ser? Porque o sangue de Cristo está disponível, ainda está disponível para a gente lidar com esse assunto chamado pecado. Com os nossos nossos irmãos, com os do mundo inteiro. Vamos lá agora para o último texto que eu ia pular esse de 1 João, mas o Senhor não deixou. Vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência comigo. Não foi bom. E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ficar só com o aspecto do sangue hoje, nós vamos marcar para a próxima reunião, nós tratar da cruz e do Espírito, porque são 3 aspectos fundamentais, entende? Então, o sangue de Cristo lida com os nossos pecados, com aquilo que nós fazemos, com aquilo que nós éramos, com aquilo que nós agimos, né? O sangue de Cristo. Agora, nós temos aqui o terceiro adversário, aquele adversário que foi vencido lá no deserto. Agora, ele tem que ser vencido também. Apocalipse, capítulo 12, versículo 10. Eu vou ler o 9 e o 10 e o 11, para os irmãos entenderem bem esse terceiro aspecto. O texto diz assim, ó: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo, Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus mensageiros foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Aqui nós temos um problema com essa preposição, que foi traduzida aqui como diante, né? Porque dá a ideia que ele estava lá na frente de Deus, falando assim, ó, o Vini é pecador, você não pode salvar ele, né? O Edson é pecador, você não pode salvar ele, né? A ideia que o texto dá é essa, tá? Mas se você pegar aqui no original e olhar para a preposição direitinho, você vai ter uma outra ideia, tá? Que era na frente do nosso Deus. Ou seja, ele fica entre nós e Deus, fazendo o quê? Acusação. Ou seja, o pecado não traz apenas um problema para a nossa consciência. O pecado traz Satanás, que vem fazer o quê? Acusação. Oh, irmãos, quão diferente é os tratos do Espírito Santo conosco para a acusação de Satanás. Porque todas as vezes que o Espírito nos convence de pecado, ele nos leva ao quebrantamento, ao perdão e à misericórdia. Satanás nunca faz isso. Satanás fala assim, ó, melhor você dar um tiro na tua cabeça, porque para você não tem mais jeito. Satanás fala assim, ele usa até versículo bíblico para falar isso para você. Ele fala assim, ó, você pisou a graça, você perdeu a graça e você está eternamente perdido. Isso só Satanás faz. Então ele nos acusa de dia e de noite. E a única maneira da gente não viver uma vida de acusação está aqui, ó, versículo 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Tá? Essa palavra do seu testemunho aqui no original tá pela palavra do testemunho dele. Pelo sangue dele e pela palavra do testemunho dele, nós vencemos. Ou seja, quando nós apresentamos para Satanás quem é que nos purifica, nós o vencemos. E não tem outro jeito de vencer ele. Porque tentar despertar, tentar se justificar, tentar se acertar, nunca vai resolver esse nosso problema com o acusador. Ele é muito pior, sabe? Ele tem uma memória muito melhor do que daquelas mulheres birrentas. Sabe aquelas mulheres birrentas que passa 15 anos e fala assim, ó, aquele dia você me falou isso? Ele é muito pior. Ele é muito pior. Então ele nos acusa de dia e de noite. E não tem como escapar, a menos que você creia no testemunho de Jesus Cristo. Porque o nosso Senhor Jesus, ele foi ao Calvário e ele subiu numa cruz, e quando ele foi levantado da terra, ele atraiu todos a ele mesmo. Ele morreu por todo homem, ele derramou o seu sangue precioso naquela cruz, para que nós fôssemos libertos, perdoados, aceitos. Bendito é o nome do Senhor. Então o sangue de Jesus
é a base sólida para a nossa confissão, para a nossa fé. A primeira delas. A segunda é a cruz. Então a cruz, sabe, ela vai tratar com o velho homem. A cruz, ela vai tratar conosco. Ela vai colocar o nosso ego, a nossa vontade, a nossa força, o nosso orgulho no seu devido lugar. Então, na próxima reunião, se assim o Senhor permitir, nós vamos continuar tratando da mensagem da cruz. Não essa cruz moderna que tem aí só como um símbolo, não. Da verdadeira. Aquela cruz que existe no coração de Deus antes da fundação do mundo. E foi nos apresentada quando o nosso Senhor morreu. Amém? Que o Senhor continue falando aos nossos corações. Bendito seja o teu nome, Senhor. Amém. Nós te agradecemos por esse evangelho. Esse evangelho tão maravilhoso. Esse evangelho que tem sangue. Esse evangelho que tem morte. Esse evangelho que tem ressurreição. Porque é o teu Espírito mesmo que vem nos dar vida de ressurreição. Senhor, continua falando aos nossos corações. E permita que na próxima reunião nós possamos estar aqui juntos, estudando a tua palavra. Nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.